Todo mundo parece ter mais dinheiro do que eu. Viaja todo ano e eu não consigo, portanto ela é rica e eu pobre. Mas será que isso é real? Só que muitas vezes a gente tá fazendo uma comparação míope. Isso se chama ilusão da maioria. Porque tu acha que a maioria das pessoas estão tendo esta vida. Quando, na verdade, o que tá acontecendo é que o popular tá tendo esta vida, tu pega aquilo como representativo e generaliza por todo o resto. Um grupo de pessoas grande, assim, tendo menos capacidade de análise crítica, é uma tendência muito forte a fazer as coisas de forma automática, a querer sempre o caminho mais fácil, a querer resultados rápidos. E aí essas pessoas muito populares na rede social têm uma força de influência muito grande sobre essas pessoas. Só que na verdade eles não podem, na maior parte das vezes, fazer aquilo que eles estão fazendo. Eles estão antecipando um prazer que eles ainda não podem pagar. O que fazer então, né, Jéssica? Quais são as soluções? Primeiro, Você já sentiu que todo mundo tem mais do que você? Sabe aquela sensação do tipo assim: "Nossa, eu olho para as pessoas ao meu redor e todo mundo tá viajando, todo mundo tá trocando de carro, comprando um computador novo, comprando celular novo. Parece que todo mundo tá em uma boa condição financeira e talvez só eu é que não esteja numa condição financeira". E sabe que eu estava refletindo exatamente sobre o tema, né, e muitas vezes eu mesma já me senti assim. A gente sempre foi muito organizado, assim, realmente montar reserva e tal. Mas por muitas vezes, quando eu estava preparando esse episódio, eu estava lembrando dos meus sentimentos em relação a isso, e tinha um que era muito forte, que eu ficava olhando as pessoas, todo mundo viajando pra Europa, viajando pra Disney, não que eu tenha interesse algum de viajar pra Disney, não tenho, não é meu tipo de viagem, né? Mas assim, todo mundo fazendo viagem pra Europa e não sei o que, eu ficava olhando e dizendo assim: "Nossa, mas como que todas essas pessoas têm condições, né, de fazer essas viagens? Eu não tenho condição de fazer uma viagem dessas, sai super caro, né". E olhando em retrospectiva, porque obviamente sempre quando a gente olha em retrospectiva, a gente dá uma limpada, né, na nossa perspectiva que estava um tanto enviesada, hoje em dia eu percebo que na realidade, o que acontecia ali eram prioridades, né, as minhas prioridades estavam diferentes do que as prioridades das pessoas às quais eu estava analisando, e eu incorri em outras tantas ilusões que eu vou hoje apresentar para você. Por que que nós temos essa constante sensação de que talvez nós tenhamos menos do que as outras pessoas, né, e o que que é real disso, o que que é ilusório, como que é quais são as consequências desta percepção de que talvez nós estejamos deslocados desta realidade e, quais são as consequências e soluções que nós podemos empregar para melhorar essa sensação, e não só a sensação, mas melhorar realmente a nossa condição de vida, não incorrendo nos problemas que boa parte das vezes exatamente essa sensação vai gerar. Então é sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio 130 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Todas terças e sextas, 19 horas, cá estamos nós trazendo aí uma discussão super atual de finanças comportamentais para que a gente possa discutir de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. E mais uma vez, né, trazendo discussões da teoria, trazendo discussões da academia, né, da ciência, aqui para o podcast, eu trago este tema que é um tema muito aderente ao nosso dia a dia, como eu estava dizendo, eu mesma já senti esse tipo de coisa. Nossa, mas como que todo mundo consegue, só eu não? Então eu acho que é um tema bem interessante para a gente parar e escutar, ainda mais pela uma ótica que vai nos trazer um embasamento do porquê que isso acontece, quais são as origens desse sentimento e efetivamente quais são as ilusões que nós caímos e acabamos nos prejudicando muitas vezes. Então, sente aí que vem papo bom pela frente e papo bem embasado. Quero, antes de começar, pedir desculpas, né? Cá está a minha voz maravilhosa. Estou bem gripada, assim, né, foi aquela sensação de gripe meio fanha, a garganta um tantinho quanto ruim, mas eu julgo que não vai prejudicar o conhecimento, não vai prejudicar o compartilhar de conhecimento, né, então espero que não seja tão ruim me escutar muito mais fanha do que o normal, né, com essa voz anasalada. Vou tentando minimizar o impacto da voz ruim,
mas peço que você respire, não pire e aguente a minha voz ruim e aproveite o conteúdo que é bom. Certo? Bora lá. O que a gente vai falar hoje, né? Sem mais delongas, eu ando esquecendo do sem mais delongas. Sem mais delongas. Por que a gente tem essa sensação de que boa parte das pessoas elas têm mais do que nós e esse pensamento repetitivo, poxa, todo mundo consegue viajar, todo mundo consegue trocar de carro, todo mundo consegue trocar de telefone, disso e daquilo, e eu tô sempre aqui só pagando o boleto, né? Por que a gente tem essas sensações? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de ir a fundo nos porquês é que na nossa sociedade, e não só na nossa sociedade Brasil, mas sociedade como um todo, né, na nossa vida social, os vínculos sociais, existem alguns aspectos aos quais fazem com que nós acabemos carimbando determinadas pessoas, né, como ricas ou pobres. Isso é natural, acontece de uma forma não planejada. No que eu quero dizer com isso? Acontece diretamente no nosso sistema 1, né? Quando a gente olha para uma pessoa, existem indicadores que são indicadores pré-estabelecidos socialmente, como se fossem normas sociais, que vão fazer com que nós avaliemos aquela pessoa como rica ou pobre. E isso não é uma coisa que a gente para e pensa, nossa, agora eu vou analisar se eu acho que aquela pessoa tem dinheiro ou não. Não é assim que funciona. Automaticamente, o nosso sistema 1, que é um sistema que ele tem muito essa capacidade de fazer associações rápidas, mas também ao fazer essas associações rápidas, ele também toma, né, e tira, por vezes, conclusões precipitadas. É natural que ele o faça nesse aspecto de enquadrar as pessoas dentro de uma determinada condição. E para isso, né, para fazer este enquadramento e para fazer estas associações, nós vamos constituindo normas sociais que vão estabelecendo o que é ser rico e o que é ser pobre. Então é natural que a gente vá fazendo esse trabalho, né, de, olha só, isso aqui é uma característica de uma pessoa que tem dinheiro, isso aqui é uma característica de uma pessoa que não tem dinheiro. Ao carimbarmos essas características que meio que já são pré-estabelecidas socialmente, a gente faz a associação, né? Ah, essa pessoa é rica e essa pessoa é pobre, que é exatamente essa tarefa do nosso sistema. E aí eu fui pesquisar o que os artigos, né, têm nos dito a respeito de quais são esses carimbos, quais são essas características as quais realmente representam as pessoas e que nós nem percebemos que fazemos esses pré-julgamentos e quando vemos nós já estamos lá carimbando aquela pessoa, né? E por que eu tô dizendo isso? E quero começar por aí. Porque quando a gente pensa nessas sensações, né, do tipo, eu tenho menos que todo mundo, a gente tem que entender o que este dizer que tem menos está sendo levado em consideração, né? O que eu estou levando em consideração para achar que eu tenho menos. Então, quais são esses carimbos que estas pessoas têm e ganham, que por vezes eu não me dou. E isso vai trazendo clareza do motivo pelo qual a gente faz esse tipo de associação. E tem um estudo muito interessante que ele tem vários experimentos dentro do próprio estudo, né, que ele avaliou exatamente esta pergunta: uma pessoa rica é uma pessoa que? Então o que ele estava querendo buscar entender? Quais são essas características que dão o carimbo de pessoa rica? E um primeiro entendimento que ele trouxe é o seguinte: ele pegou vários atributos, foram 87 atributos iniciais para avaliar qual que realmente teria uma maior representatividade deste carimbo de pessoa rica, e aí a partir disso ele foi analisando quais realmente teriam uma maior importância e chegou a 7. Então de 82 características, de 82 itens, eles chegaram a 7 que realmente têm esta característica. E aí um ponto interessante que eles mostram é que não é o simples fato de coisas, né, de coisas visuais. Nós também temos a tendência de fazer algumas associações nesse sentido pelo simples comportamento. Então, dessas 7, 3 são relacionadas a comportamento e 4 são relacionadas a coisas. Quais são essas 7 características que fazem com que a gente olhe para essa pessoa, por exemplo, que ela está sempre viajando e a gente se acha pobre e acha que ela é rica? Bom,
O primeiro, e aí a gente vai primeiro para os 4 de coisas e depois para os 3 de comportamento. O primeiro é consumo de luxo, né. Eh, Sempre que nós vemos uma pessoa com algum consumo de luxo, nós tendemos a julgar que aquilo ali é uma coisa que é uma pessoa rica. Então, eu vou ver ela com uma bolsa de marca de luxo, sei lá, uma Chanel, que é a única que eu conheço. Não, tem outras, né, mas eu não lembro, assim, os nomes. Então, uma Chanel, ou vai, sei lá, usar um sapato de grife, ou vai usar um relógio, né, os homens eles têm muito esse vínculo com ter relógios, né, relógios, que realmente são relógios de luxo, tem relógios caríssimos, sei lá, de R$ 3.000.000, uma coisa assim, bem fora, né, bem luxuoso, no sentido de que é um valor bem alto. E tantas outras coisas, né, então quando existem esses ícones, essas coisas dentro de uma pessoa, ela é carimbada como rica, tá, então coisas de luxo. Hobbies caros, eu jogo aquele que é de golfe, eu fiquei pensando no campo. Eu jogo golfe, eu faço hipismo, eu sei lá, outro tipo de hobby que seja bem caro, assim, esses hobbies eles são caracterizados como um consumo caro, né, então, se tu tem hobbies caros, tu tem aí este carimbo também. Gastos espontâneos, no sentido de que não são planejados, mega planejados, porque uma pessoa que ela tem menos recurso, ela tem que pensar: "Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso?". Aquela pessoa que alcança um patamar financeiro um pouco maior, na maior parte das vezes ela não precisa pensar assim: tipo: eu vou comprar uma roupa simples, tô passando aqui vou comprar uma roupa". Ela não precisa ficar refletindo 1000 vezes: "Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso? Será que eu não posso?". Ela vai simplesmente e compra, né. Então, esse consumo espontâneo, né, de não se preocupar com preço, e até em coisas mais do dia a dia, eu vou num restaurante, não fico olhando o preço do cardápio, vou lá e compro, isso significa, né, pelas características que eles mapearam ali, que representa uma pessoa rica. E com essas questões de gastos, outra coisa é posse de objetos específicos. Então eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho tudo isso representa. Então essas 4 coisas, né, de consumo, fazem com que as pessoas elas sejam vistas de uma forma diferente. Então desde consumo de luxo, hobbies caros, dentro dos hobbies caros eu não falei, mas entre as viagens que eu iniciei o podcast, "Ai, nossa, tá todo mundo viajando pra Europa e eu tô aqui pagando boleto", né. Então, esses hobbies caros, a viagem entra dentro desses hobbies caros, gastos espontâneos e posse de objetos específicos. Então esses são os 4 aspectos do ponto de vista de gasto de dinheiro. E aí depois a gente olha os 3 aspectos do ponto de vista comportamental. Comportamento ganancioso, mas não no mau sentido, aqui, né, pelo menos no artigo não é escrito isso de uma forma pejorativa, é de uma forma que a pessoa ela tem essa pretensão, essa tendência, essa atitude comportamental a querer ter coisas, né, a não só coisas, mas no sentido de buscar uma ascensão. Eu não gosto da palavra gananciosa, eu gosto da palavra, ambiciosa, né, ou que tem aspirações. Porque ganancioso, se a gente for ver, eu já gravei um podcast aqui falando sobre isso, diferença entre ganância e a diferença entre ambição. E a ganância é aquela coisa que independente de que circunstância você esteja, você vai passar por cima do que tiver que ser passado para alcançar o teu objetivo. A ambição não, a ambição, eu não vou passar por cima de ninguém para chegar onde eu quero, né. Então eu não gosto muito da palavra gananciosa, mas, eles atribuem essa característica, né, pessoas que têm essa característica. Comportamento carismático, então são pessoas mais confiantes, que dominam a conversa, que são super seguras, e esse ponto é bem interessante, né. Eu estava mesmo conversando com o Gui sobre isso. O quanto uma pessoa que tem capacidade de comunicação, de se expressar, de ocupar espaços no sentido de ter voz, né, não voz no último episódio eu até falei sobre isso, né, voz ativa no sentido de ficar apontando o dedo, mas não é voz nesse sentido, é voz ativa no sentido de, realmente ter a disposição de fala, né, de argumento, de boa entonação,
em que tu vai falar com a pessoa e a pessoa ela tem um tom de voz que ela imprime respeito, né, imprime autoridade, sem que ela faça nada para isso. Isso é uma característica muito importante para que a gente consiga ascensão, já que uma pessoa que vai ser mais tímida, vai ser menos comunicativa, vai ser menos, apresentar menos essa dominância, né, ela vai acabar, tendo uma maior dificuldade de ocupar cargos de liderança ou mesmo empreender. Então, isso é uma característica que é confirmada aqui nesse estudo, em que sim, as pessoas que são etiquetadas, digamos assim, como pessoas ricas, elas são essas pessoas que elas vão ter esse comportamento mais carismático. Carismático. Eu nem sei o que eu falei, carismático. Fanha e falando tudo trocado não vai dar certo, né? Mas a gente vai sobreviver a este episódio. E, autopreservação positiva, então é uma pessoa que ela vai ter mais esse senso de olhar para as circunstâncias e buscar a resolução, e não simplesmente se afundar naquelas dificuldades. Então, tem essa autopercepção positiva, bora lá, vamos fazer, vamos acontecer isso e aquilo. Então essas são as características comportamentais. E por que essas questões são importantes? Porque é a partir destas características, né, quando a gente olha uma pessoa, por exemplo, na rede social, em que a gente vai ver que ela tem hobbies caros, que ela daqui a pouco tem algumas compras de coisas que a gente julga que são caras, que ela tem um comportamento comunicativo, proativo, assim, uma comunicação forte, uma comunicação confiante, tudo isso a gente vai olhando e dizendo assim: "Nossa, essa pessoa é rica, essa pessoa é rica". Então percebe que a é engraçado isso, né, mas mais uma vez a subjetividade ganha, porque em nenhum momento dentro desses aspectos estão coisas como, conhecimento de quanto a pessoa tem de patrimônio, conhecimento de quanto a pessoa tem de investimentos, quanto ela tem lá na conta bancária. Pelo contrário, são aspectos bem subjetivos, assim, que a gente olha e diz assim: "Ah, consumo de luxo". Uma pessoa, ela pode ter consumo de luxo e a gente achar que ela é rica, e na prática ela é pobre. A gente pode olhar uma pessoa que tem hobbies caros, faz viagens internacionais todos os anos, e ainda assim ela é pobre. Mas nós sentimos-nos menos do que aquela pessoa, justamente porque a nossa avaliação sobre o quanto ela tem é subjetiva, né? E é envolta por estas características que nada tem a ver com os aspectos reais, de quanto ela tem de patrimônio, quanto que ela tem de em finanças a gente fala de liquidez, né, que a gente possui índices de liquidez. O que que são esses índices de liquidez? É o quanto eu tenho de disponível frente aos meus passivos, quanto eu tenho de recursos disponíveis frente às minhas dívidas. E isso não é levado em consideração para dar esses carimbos. Portanto, se isso não é levado em consideração para dar esses carimbos, uma pessoa pode ter baixo nível de ativos, elevado nível de dívidas e ela ser uma pessoa considerada rica. E como a gente faz essa distinção, nós nos sentimos menos desta pessoa. Mas não porque efetivamente muitas vezes temos menos, mas porque ela apresenta, né, atributos aos quais fazem nós a classificarmos como uma pessoa que tem uma condição de vida melhor do que a nossa e nos colocamos para baixo. Jéssica, mas isso é horrível, né? Jéssica, o porquê que isso nós deveríamos ter cuidado? Eu vou falar isso mais pro final do episódio para que a gente consiga construir uma linha de raciocínio e tu consiga ir elaborando todas essas questões. Mas agora é só para entender que nós temos esta tendência, né, de pegar determinados atributos que são atributos subjetivos e darmos esses carimbos a essas pessoas e a partir disso nos sentirmos menos. Então essa pessoa viaja todo ano e eu não consigo, portanto ela é rica e eu pobre. Mas será que isso é real, né? Chegaremos lá depois no ponto de construção, tanto do entendimento dos impactos dessa percepção, quanto nas soluções que nós vamos buscar desenvolver. Além dessa construção, de atributos, olhando para a parte prática, só para a gente ter parâmetro, tá? Que eu acho que é sempre importante a gente ter uns choques de realidades com o contexto em que a gente vive. Eu fui ver qual era a classificação do IBGE de classe social. E olha que interessante.
O IBGE ele nos traz que classe A, B, C e D, né, e ainda tem a classe E, que vai estar um pouco para baixo da classe E, obviamente. Quais são as pessoas que são caracterizadas na classe A no Brasil? Aquelas pessoas que ganham mais de 24.000 mês, né, aqueles agregados familiares que ganham mais de 24.000 mês. E essas pessoas, elas representam 3,9% da população. A classe B seriam aqueles que ganham entre 8 e 24.000, e aí temos em torno de 15% da população. De 3,3 a 8, nós teríamos a classe C, que são 31%. E na classe D, e depois a classe E, de 3,3 para baixo, que estariam aí dentro dessa classe D, 49,9%. Então, quase que 50% da população brasileira é considerada da classe D e E, que ganham menos de R$ 3.300 por mês. A média salarial no Brasil, ela tá em torno de 1.800, 2.000 e pouco, a depender da amostra que se pega, né. Então isso é para nós percebermos, assim, que, muitas vezes a gente vai fazendo esses carimbos, né, "Meu Deus, essa pessoa é riquíssima", e daqui a pouco ela tá ali numa classe C, e na realidade extremamente endividada, por querer ter um estilo de vida que na realidade ela não consegue pagar, e isso acaba prejudicando bastante a condição de vida dela. E também para que você entenda, né, qual é essa dinâmica de classe social, não que isso vá mudar a sua vida do ponto de vista absoluto, né, mas que pelo menos a gente tenha senso de realidade para ver qual é a estrutura que nós temos no Brasil. Nós temos um país que a grande maioria não tem liberdade financeira. O que fazer, né, para este público que não tem liberdade financeira? Como seria uma educação financeira para eles? Como que o que nessa faixa a gente pode fazer, pensando que a maior parte dessas pessoas, como eu já falei aqui, né, apenas 30% vão efetivamente ascender, mas o que dentro desta condição nós conseguimos fazer com que essas pessoas elas tenham uma boa vida? Que é isso que eu sempre menciono. Independente do dinheiro que tu ganha, tu tem que buscar uma boa vida, mas o que é essa boa vida? Enfim, aí seria um outro episódio aqui. Mas eu quis trazer essa diferença, né, entre os atributos que seriam atributos subjetivos e é o que nós efetivamente levamos em consideração para pensar se uma pessoa é rica ou pobre ou não, porque é o que é visível, né, é visível a viagem para o exterior, é visível o carro novo, é visível a casa, essas coisas elas são visíveis. Agora o quanto a pessoa tem de dinheiro real, quanto que é a renda dela mensal, isso a gente não sabe. E aí entraria nessa classificação do IBGE. Então isso nós desconsideramos e levamos em consideração os atributos subjetivos para justificar se uma pessoa é rica ou não. E aí, essa é a estrutura base dessas características. A partir disso, a gente tem que entender o seguinte, e aí a gente já vai para um segundo momento aqui do podcast. A partir desse entendimento, né, de que eu sou menos do que os outros, de que todos têm condição e eu não tenho, né, que todo mundo parece ter mais dinheiro do que eu. Nessa perspectiva de todo mundo parecer ter mais dinheiro do que eu, por que que isso acontece? Por que que tu tem esta sensação? E será que essa sensação diante desses atributos, tanto subjetivos quanto absolutos que eu mencionei, será que essa tua avaliação ela é real ou ela é uma avaliação distorcida? Aí é esse ponto que a gente vai começar a discutir agora, que tudo tem a ver com ambiente. Quando nós vamos pensar numa perspectiva de comparação, e aí vem um ponto importante, às vezes as pessoas me dizem: "Ai, como não me comparar?". Gente, é impossível, sabe. A gente tem que treinar para que essas comparações elas não nos afetem de forma negativa, mas dizer assim: "Ó, pare de se comparar", é como eu dizer assim: "Pare de tomar água", entendeu. Por quê? Porque é uma coisa natural, tu precisa tomar água. A comparação é um comportamento natural. Isso é a base também das finanças comportamentais. Tudo depende do teu ponto de referência. Então tu sempre vai estar pegando pontos de referências, que são os teus parâmetros, e tu vai estar te comparando a eles, seja com os outros, seja com você mesmo. Essa comparação, ela é natural do ser humano. Então dizer assim: "Não se compare", é como eu dizer: "Não tome água". Isso não vai acontecer.
Só que daí, como eu estava dizendo, a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor e não contra. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente pensa nesse processo de olhar para os outros e achar que eles têm mais do que a gente tá exatamente fazendo uma comparação, né. Só que muitas vezes a gente tá fazendo uma comparação míope. E aí que entra uma discussão que é muito interessante. Tua rede de pessoas as quais você usa como parâmetro de comparação. Quando nós vamos pensar sobre quais seriam os parâmetros adequados para que a gente pudesse fazer comparações adequadas, nós não pensamos de forma consciente sobre isso. Da mesma forma que o sistema 1 que eu iniciei falando, ele vai fazer associações desses atributos, como rico ou pobre, de uma forma automática, nós também acabamos fazendo essas construções de olhar a pessoa, né, ou o parâmetro que nós vamos levar em consideração de forma completamente automática. Então eu não penso assim, ó, nossa, agora isso aqui eu estou usando como parâmetro para fazer uma comparação. Não, nós simplesmente fazemos, isso o nosso sistema 1 faz de forma automática, né. E acontece que nesse processo, nós não temos uma rede global de análise. Sempre quando a gente vai fazer essas análises de comparação, essas percepções elas são criadas a partir de observações locais. O que que eu quero dizer com isso? São redes locais. Essas redes locais são as tuas redes, né, são as redes às quais você se expõe. Então vamos pegar uma rede social mesmo, assim, só para ficar mais simples de nós compreendermos. Quem que tu segue no teu Instagram? Esse grupo de pessoas que tu segue no teu Instagram é um grupo representativo do mundo como um todo, em que vão existir ali de uma forma representativa de todas as classes sociais, de todas as ideologias, de todos os padrões de comportamento, ou você, ao seguir determinadas pessoas ali, você está incorrendo nesta observação local, né, onde você tem uma rede que não é uma rede ampla, que é uma rede estreita. Óbvio que tu não tem uma rede ampla. Nos próprios estudos, quando a gente vai fazer, coletagem, né, coletar informação, coletar amostra, é muito difícil que nós consigamos coletar as amostras que sejam representativas da população como um todo, porque é difícil realmente a gente conseguir essa representatividade. Imagina na nossa rede social. E aí a gente vai para um outro ponto. E na tua vida? Tu consegue te relacionar a ponto de relacionar-se de forma global com representatividade global, ou as tuas relações elas também são relações estreitas, com características estreitas? É óbvio que são características estreitas, porque a tua rede de relacionamento pessoal, ela não é uma rede que te permite ter uma visão global. A partir disso, a partir do entendimento de que nossas redes, elas não são redes representativas globalmente, e que elas são redes restritas, redes locais, qual é o impacto disso? O impacto disso, nós poderíamos chamar isso de exposição seletiva. Nós temos uma exposição seletiva ao mundo real, que está diretamente atrelada à nossa rede. Então, aquilo que nós conhecemos é o que há, já diria o Kahneman, e eu já deu trabalhinho pra falar o nome do Kahneman. E o Kahneman já diria, o IZIAT, o que você vê é tudo que há. A tua rede de relacionamentos, seja ela virtual ou real, é o que você vê, é o que você conhece. E a partir desta exposição seletiva ao mundo que você conhece, você tira conclusões do que é o normal, do que é o anormal, do que é certo, do que é errado, do que é ser rico, do que é ser pobre. Só que não necessariamente isso seja representativo, isso seja real. Só que a partir dessa tua exposição seletiva, você vai incorrer num viés, né? Num viés de percepção social, numa ilusão, e aí tem um nome que ele usa para isso que se chama ilusão da maioria. E aí agora vamos começar a entender o que que é essa ilusão da maioria dentro desta rede
e a gente vai construindo. Pensa que no teu Instagram, tu segue diversas pessoas, só que tem pessoas ali que possuem uma representatividade maior, uma popularidade maior. Vou começar com um exemplo até mais fácil do nosso dia a dia e depois eu vou pra rede social. Pensa quando tu estava no colégio, tá? Quando tu estava no colégio, sempre existem aquelas pessoas mais populares, né? Que puxam o comportamento de toda a turma pra elas. São aquelas pessoas mais populares, aquelas pessoas que têm uma tendência de maior liderança, aquelas pessoas que realmente tomam, né, a frente das coisas. Você já percebeu o quanto essa pessoa manipula o comportamento de todas as outras? Porque todas as outras querem ser vistas por esta pessoa popular. E elas querem fazer parte do grupo que esta pessoa popular lidera. Então elas fazem tudo o que esta pessoa popular sugere que seja feito para elas fazerem parte deste grupo. E aí a gente vê tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa não popular do ponto de vista de ser uma pessoa popular descolada, mas eu sempre fui popular no sentido, de CDF, assim, né. É a CDF da turma, é a pessoa que eu sempre tive esse padrão de comportamento de liderança, assim, de puxar a frente mesmo, de buscar resolver as coisas e tal. E aí nas minhas turmas eu sempre tomei frente, principalmente das coisas que seriam acadêmicas, nunca das coisas que eram ligadas com festas. E de certa forma, um grupinho ali que comigo estava, vem junto. "Ai, vamos desenvolver tal coisa, vamos fazer não sei o quê, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo e tal". E puxava pra este lado. E tantas outras, né, que eram popular para um outro lado, vão puxar pra festa, vão puxar pra e outra coisa, né, nunca presenciei muito isso, mas eu sei que é bem comum. Esses populares, assim, muitas vezes puxam pra coisas ruins, no sentido de bullying, né. Crianças: "Ah, fala lá aquele fulaninho, não sei o quê", a gente vê muito isso em filme. E é natural que aconteça. Onde eu quero chegar com essa conversa do popular? Que o popular ele se destaca. E ao se destacar, aquilo que ele faz parece ser o certo e o normal. E mesmo que ele seja a minoria fazendo aquilo, por ele ser popular, a força daquilo que ele faz é maior. Então amplia-se a percepção de que aquilo é o normal. Então se o popular vai viajar, tu vai olhar para o popular, que vai ser quem te chama mais atenção, tu vai olhar para o popular e vai dizer assim: "Nossa, todo mundo viaja menos eu. Todo mundo tem mais dinheiro do que eu". Mas talvez não é que todo mundo tenha mais dinheiro do que tu, ou que todo mundo viaje mais do que tu, ou que todo mundo tenha uma melhor condição financeira do que tu. Por quê? Porque primeiro, tu tá pegando um atributo visível, subjetivo, tu não tá pegando lá a descrição do IBGE, tu tá pegando os atributos subjetivos, hobbies caros. E segundo, e mais importante, tu tá pegando a figura daquela pessoa mais representativa da tua rede, seja ela física ou online, e você, pela importância daquela pessoa, você está generalizando o comportamento dela como se normal fosse. E aí, você acha que todo mundo tá tendo uma vida maravilhosa e só você não. Isso se chama ilusão da maioria. Por que ilusão da maioria? Porque tu acha que a maioria das pessoas, elas estão tendo esta vida, quando na verdade o que está acontecendo é que o popular está tendo esta vida e por ele ser muito popular e chamar muita atenção, tu pega aquilo como representativo e generaliza para todo o resto. E isso é bem normal que aconteça. Eu dei os exemplos de sala de aula, dei os exemplos de colégio, mas se a gente pensar em rede social, acontece muito. E de uma forma, às vezes, bem negativa, né? Por quê? Tu pensa nessas pessoas que são extremamente populares. Neymar, pessoas que têm uma representatividade na mídia geral muito grande. E aí eles vêm, por exemplo, fazendo divulgação de casa de aposta. Aposta no futebol, joguinho e tal. Quando a massa olha para isso,
diz assim: "Todo mundo tá fazendo menos eu". Mas não é que todo mundo esteja fazendo e menos tu, é que o popular tá dando visibilidade a isso, isso faz com que todos os outros achem que aquilo ali é o normal e é o correto, todos querem fazer parte, né, sentirem-se pertencentes àquilo ali, e aí todo mundo faz. E aí sim começa a ter um efeito manada de todo mundo repetir aquele comportamento. Mas não porque aquele comportamento ele era o certo, não porque aquele comportamento era o adequado, não porque aquele comportamento iria te trazer mais condição de vida, melhor condição de vida. Mas é que o popular destacou-se, mostrou aquilo e todo mundo acha que aquilo é o normal, generaliza, cai na ilusão da maioria. É uma ilusão da maioria porque eu acho que a maioria tá fazendo, mas na verdade é uma ilusão. Por isso o nome, ilusão da maioria. É o famoso pensamento indutivo, né? Eu parto de uma pequena amostra e induzo que aquilo acontece com todo mundo. E quando eu faço isso, eu me sinto nada, porque eu acho que todo mundo tá fazendo, só eu não, então é por isso que eu acho que todo mundo tem mais dinheiro do que eu. Só que é que eu tô tendo uma visão míope, eu tô tendo uma ilusão da maioria. Eu tô pegando pessoas representativas, utilizando elas como parâmetro, e a partir deste parâmetro eu estou fazendo essa generalização e estou me sentindo menor do que todos, porque eu não tenho aquelas viagens, eu não tenho aquelas roupas, eu não tenho aquele carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, blá, blá, blá. E aí isso vira uma bola de neve, né? Então é bem interessante. Esse estudo, ele nos traz que esta ilusão, ela acontece por 3 vias, né? Quando há poucas pessoas populares, mas muito conectadas, então é quando existem, tipo, a tua rede ela é gigante, sei lá, tanto no Instagram quanto na tua vida real, digamos que tu tenha vínculo com muitas pessoas. Só que pouquíssimas pessoas são as pessoas efetivamente populares, que têm mais voz. Quando isso acontece, vai fazer com que caia-se nessa ilusão da maioria. O dado que ele traz é que se 5% das pessoas populares, né, elas fazem algo, viagens, compra de coisas, essas questões que vão fazer com que a gente dê esse atributo de melhor condição de vida, e eu tô dando esse exemplo, mas o estudo ele não trabalha com esse exemplo específico, né, ele trabalha com o conceito ilusão da maioria, mas ele diz que a tendência é que se 5% das pessoas fazem isso da tua rede, tu vai achar que na realidade 80% das pessoas fazem. Então olha o tamanho da ilusão da maioria, né? Apenas 5% fazem, mas tu acha que 80% faz, incorrendo na ilusão. Quanto maior a popularidade, maior a ilusão, isso é óbvio, né? O Neymar, então, ele vai ter uma, uma capacidade de fazer mais pessoas incorrerem na ilusão da maioria do que a Jéssica, porque o Neymar tem uma visibilidade absurdamente maior do que a Jéssica. Então, o que eu faço nunca vai ter o impacto do que ele faz, porque ele é mais popular. E o mais popular vai ganhar mais força. E isso é uma questão tão importante, né, porque cada vez mais os mais populares não são aqueles que estão nos trazendo desenvolvimento. Ontem mesmo eu estava vendo pesquisando, assim, artigo, que eu tô sempre pesquisando artigo, né, e eu me deparei com um artigo que me chamou muita atenção, é um artigo de 2011 publicado na Science, que é uma das maiores revistas do mundo, né. Não é um artigo tão novo, mas naquela época eles já estavam discutindo o efeito Google na memória das pessoas, que é o quanto esta facilidade de acesso à informação, depois eu procuro no Google, tem feito com que as pessoas não guardem as informações nas suas memórias, né. Ou seja, a longo prazo, o que que isso vai gerar? Vai atrofiar a cabeça das pessoas? Será? Eu tenho me preocupado muito com isso, porque eu tenho percebido cada vez mais um distanciamento, assim, eu percebo que esse gap ele tem se aumentado, sabe, entre as pessoas que pensam e as pessoas que são manipuladas 100%, que são robôs, que não pensam, que não têm visão crítica, que não têm e essas pessoas que não pensam, que não têm visão crítica, e aí pode ser que eu também esteja incorrendo na ilusão da maioria, porque eu tenho muito contato com pessoas que pensam, né, então, enfim, eu também incorro em vieses.
Mas me preocupa, porque eu vejo um grupo de pessoas grande, assim, tendo menos capacidade de penso, menos capacidade de análise crítica. É uma tendência muito forte a ser robô, a fazer as coisas de forma automática, a querer sempre o caminho mais fácil, a não querer se esforçar, a querer resultados rápidos. E aí essas pessoas muito populares na rede social têm uma força de influência muito grande sobre essas pessoas. E aí, só que no final das contas, esta força de influência não é para levar para o bom caminho. Pelo contrário, é para vender coisa que sejam fórmulas mágicas, que façam promessas de ganho fáceis. E aí, para onde a gente vai com isso, né? Não sei, eu tenho me preocupado com isso, até porque a gente tá sempre selecionando pessoas para a empresa e e a gente tem tido muita dificuldade de encontrar pessoas que pensam, e isso me preocupa. Para onde vai, né, o futuro? Para onde vai o futuro profissional das pessoas? Para onde vai esse gap? Será que a gente vai aumentar ainda mais esse gap? E que sejamos aqui nós pessoas pensantes, sejamos pessoas que percebamos que nós incorramos nessas percebamos que nós incorramos, ficou estranho, né? Mas que a gente perceba que incorre nessa ilusão da maioria, e que a gente tem distorções, e que nós tenhamos visão crítica da realidade, né, que a gente não sinta simplesmente um robô que espera o resultado que o Google vai dar, mas que nós possamos desenvolver essa capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar, e que a gente não fique incorrendo tanto nesses vieses, que vamos cair, óbvio, né, é natural que nós acabemos cometendo erros, mas que pelo menos a gente se dê conta e não seja só braço de manobra, sabe? Então, são coisas que têm me preocupado, e quanto maior a popularidade da pessoa, maior é a força que ela tem de fazer com que esse grande grupo incorra nessas ilusões. E isso por vezes leva a comportamentos disfuncionais, leva a comportamento de jogo, leva a comportamento de compra, leva a comportamento de dívida, e não leva a um comportamento que vai te aproximar do bem-estar financeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E por fim, mas não menos importante, quando a rede ela é uma rede que o popular impacta muito fortemente o comum, né, essas pessoas, elas muito visíveis, elas também ocupam um espaço muito grande, assim. Então é quando não tem igualdade na rede, né, é quando eu tenho aqueles populares influenciando muito o comum, que é exatamente o que eu estava falando antes, né, é eu ter pessoas, poucas pessoas muito populares, influenciando uma grande massa, só que uma grande massa não pensante, que vai incorrer cada vez mais nessa ilusão da maioria, e que isso vai fazer com que a gente caia em grandes erros. E e essa é uma discussão nesse artigo que eu achei muito interessante, e que ele não faz uma discussão só desse ponto de vista teórico, mas ele vai e faz uma análise, né, em rede social mesmo, Twitter, blogs políticos, claro, nos Estados Unidos, mas já nos serve de dado. E olha que interessante o dado que ele traz. Mesmo que determinado comportamento represente 20% do comportamento de todas as pessoas, se nós fôssemos realmente fazer uma análise estatística realista, 60 a 70% dos indivíduos percebem como se fosse a maioria. Então tenho 20%, o dado da estatística antes, né, que eles fizeram com dados computadorizados era de 5 para 80, e o dado real que eles encontraram é de 20 para 60, 70. Então, se 20% das pessoas têm comportamento, as pessoas elas vão achar que na realidade é 70%, que é um dado também que não é o 5 a 80, mas é um dado muito forte, que faz com que elas peguem aquele comportamento daquele popular e julguem que aquilo é o normal. Quantas vezes tu não deve ter feito isso? E aí agora, olhando em retrospectiva, eu volto ao exemplo que eu dei meu, né, que muitas vezes eu parei e pensei: "Nossa, mas todo mundo viaja menos eu". E hoje em dia eu percebo: "Nossa, mas na verdade eu estava analisando
uma ou outra pessoa e generalizando, né, não é que todas as pessoas viajam, é que na realidade eu tô olhando e generalizando. E além disso, eu também tô tendo prioridades diferentes. Então eu tô pegando um atributo e considerando que aquilo é uma vida boa e desconsiderando o atributo que eu tô usando pra mim mesma, que no meu caso sempre foi construção de segurança financeira para me dar uma liberdade financeira. Quando tu primeiro quer liberdade pra depois construir segurança, tu nunca vai ter segurança. Nunca pode inverter essa ordem, primeiro segurança, depois liberdade. E eu sempre fiz isso. Acontece que quando a gente pega esses grandes populares, né, e eu estava falando desse exemplo meu, na verdade eu me dei conta que eu tinha ali uma ilusão, né, era a ilusão de que eu estava pegando poucas pessoas e outra ilusão é justamente o que que tu tá priorizando. Porque por vezes tu tá priorizando exatamente o que se deve, segurança e liberdade, só que como tu tem aquele ímpeto, né, de: "Nossa, mas eu também quero liberdade", e tu olha os outros tendo liberdade, tu pressupõe, de uma forma incoerente, que eles já têm segurança e que eles podem fazer aquilo que eles estão fazendo. Só que na verdade eles não podem, na maior parte das vezes, fazer aquilo que eles estão fazendo. Eles estão antecipando um prazer que eles ainda não podem pagar. Já esquece a maioria? Claro que não, também não podemos generalizar. Tem muitas pessoas que têm condição de fazer e o fazem muito bem planejadas, muito bem organizadas, mas de tudo que eu já vi de pessoas que viajam bastante, eu diria, e aí eu posso estar incorrendo num viés, que 90%, porque eu já atendi muita gente, né, então assim, meu dado é enviesado, mas não tanto, mas 90% não tem a segurança financeira que deveriam ter para investir ou gastar um valor tão grande numa viagem. Viagem é caro, né, dependendo da viagem, se for num casal, tu vai gastar, assim, 30.000 no mínimo, e se tu conseguir colocar ali uma coisinha a mais ou outra, tu vai a 50 num piscar de olhos. Vai pra Disney, por exemplo, não é difícil gastar isso, né. E eu vejo muitas pessoas sem terem condições de fazer isso fazendo, se endividando, parcelando em 1000 prestações, passando no cartão de crédito as coisas lá, pagando um IOF caríssimo. Então, o que eu percebo é que muitas vezes gera-se essa sensação, todo mundo tem mais dinheiro do que eu, só que isso não é o real. Talvez tu tenha mais dinheiro do que essas pessoas. Só que tu tá utilizando um atributo para fazer uma avaliação, que na realidade não é um atributo absoluto, é um atributo subjetivo, e está incorrendo na ilusão da maioria. Então ter esta consciência é muito importante, né, eh, é como se nós pensássemos que talvez essas pessoas, elas não são necessariamente mais ricas e têm mais dinheiro que você. Talvez o que elas tenham é um melhor holofote, que elas consigam se mostrar melhor, só que na realidade elas têm uma pior condição do que você, né. É como se, sem perceber, você está fazendo um pré-julgamento da sua condição, não por um aspecto absoluto, mas por um julgamento, né, de um atributo subjetivo. E aí você se acha menos do que essa pessoa, se julgando o teu próprio valor, comparando a este valor dela, só que é um valor que não é um valor real, é um valor o que está sendo visível, o que não está sendo visível a gente não sabe. E talvez esse não saber seja o verdadeiro resultado. E muitas vezes, como eu disse, tantos clientes que eu atendi, o resultado não era positivo. Então, dentro disso, entendendo, né, essa construção de ilusão da maioria, entendendo que a gente tem essa exposição seletiva, entendendo que as nossas redes, elas não são globais, que elas são restritas, e entendendo que nós vamos ter estes erros e que por vezes, né, termos este comportamento de contágio, a gente tem que botar o pezinho no chão e dizer assim: "Tá, mas e o tipo de comparação que eu tô fazendo hoje tá me beneficiando?". E aí eu entro então, por que ter cuidado com isso? E aí tem um estudo, que também eu vou deixar aqui, como sempre, nas referências, eu usei 4 artigos para montar esse podcast, todos na referência. Então todas as referências estão na descrição. Um estudo feito com 1.109 jovens, né, esses 1.109 jovens, eles avaliaram, né, o quanto a exposição à rede social e o uso intensivo de rede social
poderia fazer com que as pessoas elas acabassem tendo maior compra compulsiva. Por que que eu chamo a atenção da questão da rede social? Porque a rede social é o grande holofote dessas pessoas populares. Que é exatamente a frase que eu disse antes, né. Talvez não é que necessariamente essas pessoas tenham mais dinheiro, embora obviamente quem é muito popular tem tipo milhões e milhões de seguidores, talvez eles ganhem muito dinheiro, mas talvez eles também estejam gastando tanto quanto ganham e estejam ficando numa condição pobre. Então eu chamo a atenção da rede social, porque na rede social é justamente o lugar em que essas pessoas, elas não necessariamente podem ter um bem-estar financeiro. Mas elas têm uma vitrine muito boa, que faz com que tu ache que todo mundo tem uma boa condição de vida e só tu não tem. Então elas têm uma vitrine, elas sabem se vender, mas talvez elas não tenham a condição que você acha que elas têm. E por que isso é importante? Porque ao fazer estas comparações e ao usar excessivamente os estímulos que a rede social te proporciona, vendo essas pessoas fazerem 1000 viagens, comprando carro e incorrendo na ilusão da maioria, o que que acontece? Acontece que tu faz uma comparação financeira muito mais forte. Tu começa a fazer essas comparações mesmo que sejam incoerentes, porque talvez a tua realidade seja muito diferente daquela, tu faz essas comparações aumentam o teu materialismo, ou seja, aumentam a tua perspectiva do quanto é importante o consumo de bens materiais. Então, quando tu faz essa comparação social, tu olha para os bens materiais e diz: bens materiais importam muito. Então aumenta a importância que tu dá para os bens materiais e, consequentemente, tu tem mais compra compulsiva online. É exatamente isso que esse artigo prova, que esses 1.109 jovens, ao terem uma exposição forte às redes sociais, o uso intensivo da rede social, fazem mais comparação financeira, aumenta nível de materialismo, aumenta o consumo online. E não um consumo natural, um consumo compulsivo de compra. Olha como a coisa vai desencadeando. Então, incorrer na ilusão da maioria, a partir desta exposição seletiva, pode fazer com que tu esteja comprando mais, gastando mais, tendo essa questão de que se sentindo insuficiente, se sentindo menos do que as outras pessoas e por vezes gastando mais do que tu tem condições para pelo menos se sentir um pouquinho próximo daquilo, sentir-se pertencente. O artigo ele diz que os motivos pelos quais isso acontece são justamente dois, né? Essa sensação de pressão por acompanhar o padrão e a comparação social dos bem-sucedidos, que eu quero me sentir também bem-sucedido. Eu quero ter essa sensação de tá bem, e aí eu compro para buscar me sentir bem também. Então, o quão é impactante isso, né? E o quão é importante nós analisarmos as redes às quais nós estamos expostos para não incorrer justamente em erros tão graves e distorcer a nossa visão da nossa própria realidade e induzir a comportamentos equivocados com o nosso dinheiro, que ao invés de nos aproximar do bem-estar financeiro, na verdade nos afasta. Então, como é importante nós estarmos atentos a isso, né? Então, porque as consequências são dívida, compra compulsiva, até sensação de vazio interior, essa sensação de impotência, essa sensação de fracasso, essa sensação de que todos são melhor do que eu. Todos têm uma melhor condição que eu e eu sou um pobre coitado. Então, isso não agrega, né, para que tu realmente tenha uma ascensão. O que fazer então, né, Jéssica? Quais são as soluções? Primeiro, ter consciência dessas nossas limitações, e aí intervenções psicológicas são bem importantes nesse sentido, tanto do ponto de vista de botar o pezinho no chão e ter um senso de realidade. Tá, mas qual é a realidade? Eu tô pegando atributos subjetivos, os 7 que a gente viu lá no início, que é o que eu tô vendo, não é a conta bancária que eu tô vendo. Então será que eu não tô incorrendo numa ilusão? Cuidar com esses populares, porque será que eu não tô sobreestimando a importância deles para a minha própria avaliação? Além disso, fortalecer esse senso de autoconfiança, né, essa sensação do que é importante para mim, de valores, eu acho que isso é tão importante. O que efetivamente é importante para mim? Será que eu não tô só caindo nesse efeito contágio, né, nesse efeito manada
e tô tendo comportamento que não é nem adequado com o que é importante pra mim. Então, desenvolver esse senso de: "Tá, mas o que que importa, né?", pra que eu tenha uma vida mais coerente com o que é adequado pra minha própria percepção. E por fim, mas não menos importante, regular o tempo de uso da rede social. Esse artigo prova que quanto mais uso, maior comparação financeira, maior materialismo, maior compra compulsiva, e tem outros tantos artigos que provam o mesmo. Maior tempo de internet, de rede social, faz com que mulheres façam mais procedimento estético, por exemplo. Então, é a gente saber usar essas coisas a nosso favor. Eu mesmo, sigo pouquíssimas pessoas no meu Instagram. Por quê? Porque não tem por que eu perder meu tempo olhando a vida alheia, que não vai me agregar em nada, entendeu? É fofoca. Fofoca serve pra quê? Pra perder tempo. Então para de assistir fofoca. "Ai, mas a fulaninha isso, mas a fulaninha aquilo", vai viver tua vida. Tô rebelde hoje, só porque eu tô, assim, com essa voz tenebrosa, né, então tô rebelde. Mas é isso, sabe, a gente tem que ser mais seletivo no que nós vamos nos expor, porque essa exposição, ela vai manipular a forma com que a gente vê o mundo. Então eu tenho que cuidar com o que eu tô me expondo. Eu tenho que aproveitar o que o acesso à informação tem pra me dar de melhor, e não virar aquele grupo que eu falei, que tá aumentando esse gap entre quem pensa e quem não pensa. Não seja você aquele grupo que não pensa. Se você está aqui, espero que a gente crie cada vez mais forte uma comunidade, um grupo de pessoas que pensam e não que não pensam, tá? Então, bota teu pezinho no chão, hã, e não caia nessa ilusão, né, porque todo mundo tá fazendo, tu também tem que fazer. Olha pra tua realidade, entenda o que é prioridade pra ti, não inverta a ordem, segurança primeiro, depois liberdade, e isso vai fazendo com que tu garanta uma vida muito melhor, uma vida que vale a pena ser vivida. E antes de encerrar, quero aproveitar, né, e te convidar para conhecer a formação em finanças comportamentais, tem um link aqui na descrição do vídeo. Eu acho que é um baita ambiente para que tu pense. Não é um conteúdo basicão que tu vai encontrar por aí. É um conteúdo que realmente te convida a pensar. Pensar sobre ti, pensar sobre o mundo, pensar sobre várias coisas, pensar sobre o teu comportamento financeiro, entender teu comportamento financeiro e criar soluções que te levem para um lugar que vale a pena ser vivido, né, para uma vida que vale a pena ser vivida, sem ser mais aí alguém que está sendo manobrado pela grande massa, pelos populares, que falam muito, mas por vezes e têm um impacto muito grande, mas por vezes não vão te ajudar a chegar onde você quer. Não faço promessa milagrosa nenhuma. Não não manipulo, né, para que você ache que vai ser a solução da sua vida. O que eu digo é que é um lugar em que vai fazer com que tu aprenda a pensar, ou vai fazer com que tu desenvolva ainda mais o teu pensar, entendendo quem tu é, entendendo como nós tomamos decisões, aperfeiçoando o nosso processo de tomada de decisão para melhorar a nossa relação com o dinheiro e fazer com que a gente construa uma vida que vale a pena ser vivida. Então te convido a conhecer, nós vamos entrar aí no final do mês, né, 28 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né, dia 28 de maio a gente começa um workshop de escassez, no dia 4/5 abrem as inscrições para a segunda turma da formação em finanças comportamentais. Será um prazer ter você conosco para desenvolver ainda mais esse senso crítico. O meu muito obrigada e até a semana que vem.